eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Glórias ao Senhor Jesus. Estamos vendo aqui uma carta para uma igreja. O Espírito Santo usando o apóstolo para que eles viessem a se reconciliar com Deus. E a Bíblia diz que o Senhor não conheceu o pecado. Amém? Não conheceu nenhuma intimidade com o pecado. Jesus Santo. Nem nas palavras, nem nas ações, é o que diz a Bíblia, e é o que nós temos que crer. Aquele que não conheceu o pecado em momento algum, nenhum. A Bíblia diz que ele é o unigênito, o único Filho de Deus, gerado de uma forma milagrosa, gerado pelo Espírito Santo. Então, quando sai um bebê de Maria, nasce um ser santo, sem pecado nenhum. E a Bíblia diz que esse Senhor, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Amém? O fez pecado, não um pecador, ele foi a oferta. O que Deus exigia, a oferta, o sacrifício pelos pecados, foi Jesus. Amém? Foi a oferta de Deus, ele se entregou como uma oferta para que nós pudéssemos nos reconciliarmos com Deus. Amém? Então havia e há uma inimizade entre Deus e o homem. Jesus é a solução para isso. Então toda a obra redentora é para que os seres humanos viessem a se reconciliar com Deus. Estão separados de Deus, são inimigos de Deus. E Deus não imputou os pecados dantes cometidos. Ele poderia castigar, jogar todo mundo no inferno por todos os pecados que já tinham cometidos, mas ele não levou em conta o tempo da ignorância. Amém? E até hoje estamos aqui por causa disso. Essa reunião aqui, agradeço a Deus. Amém? E quando nós entramos para que fôssemos feitos justiça de Deus. Agora a oferta, e depois que eu passo a crer em Cristo, quem vai andando na face da terra em Cristo? Há lá a justiça de Deus. Amém? Nós. E no 6 entra falando o quê? E nós, cooperando também com ele, os ministros, vos exortamos, amém? Vos exortamos, então, quando está sendo uma palavra de exortação sendo ministrada, está sendo transmitida, como nesse exato momento, entenda a graça.
É a graça de Deus. Quando está sendo manifestada a palavra do Senhor, o agir do Senhor, está sendo falado para deixar algo, está sendo revelada a graça de Deus. Pela misericórdia. Amém? Não recebais a graça de Deus em vão. É a exortação aqui do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, tem como acabar com essa inimizade? Tem. E a igreja que está com a palavra, agora está com a palavra da reconciliação. Amém? E o Senhor, em nome de Jesus, Ele ainda está dando oportunidade para acabar com essa inimizade. Sendo, pois, justificado mediante a fé, então a palavra da fé, que tem que ser ministrada. Mediante a fé, temos paz com Deus. Acaba a inimizade. Só há paz com Deus depois da fé em Jesus. Amém? Aceitar que quem era para o condenado era eu. Aceitar que aquela obra foi de Deus. E é verdade, ele veio para me salvar. Não levou em quanto tempo da ignorância. 3 bilhões de pecados antes cometidos. Amém? Ele não levou em conta isso. Então, em nome de Jesus, ele quer se reconciliar. É o quê? Ter amizade. Amizade desse ser finito com o eterno. Amém? Proteger, não o físico, a alma. Ele passa a proteger a alma. Passamos a ser o quê? Casa espiritual. Edificados, casa espiritual. E a Bíblia diz aqui mesmo que depois que isso acontece, não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Olha o que a reconciliação faz. Os olhos espirituais começam a funcionar. Amém? Não conhecemos mais ninguém, ainda que nós vimos Jesus como homem, agora não mais. Então não conhecemos mais ninguém segundo a carne por causa da reconciliação. Porque é reconciliação com aquilo que é eterno. Amém? Aquilo que é invisível, que a fé traz o invisível. O que é se reconciliar com Deus? É receber uma nova vida. Todo o sacrifício na cruz do Calvário era para nós termos uma nova vida. Amém? E é o que está escrito aqui, ó. No 5:14, por amor de Cristo, porque o amor de Cristo nos constrange. O que ele fez na cruz do Calvário, a base, o fundamento foi o amor. Amém? Para nos levarmos a Deus, agora não como inimigos, como filhos. Amém? Filhos, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, 2 pontos, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? Ele morreu por mim? Morreu por você? Então a Bíblia diz que o julgamento certo, inspirado pelo Espírito Santo, eu também morri. Amém? Se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para quê? Para quê? Olha o propósito, a reconciliação. Amém? Agora a amizade com Deus, será que nós vamos passar a amar esse Pai? Amar o que ele fez, porque o propósito é esse amor vem para dentro de nós, que a Bíblia diz, amém? Quando acaba a inimizade, esse amor vem para dentro de nós, graças a Deus, uma nova vida surge dentro de nós, a reconciliação é isso, é o que está escrito aqui, ele morreu por todos, para quê? Os que vivem, quem está vivo aqui? Amém? Para que os que vivem não pode ser para os mortos. Aqueles que já morreram já era, não tem como viver agora. Mas eu estou vivo. Você também. Amém? Olha o propósito. Será que Deus, quando fala, Ele faz? Então, é isso. Para os que vivem, eu estou aqui vivo. Então, eu tenho que falar aqui só o que Ele quer. Porque eu tenho que viver para Ele. Então tem que ser de acordo com a vontade dEle. Amém?
não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Só tem sentido a reconciliação, só vai revelar a verdade se for revelado que eu não estou vivendo mais para mim. Amém? Porque não vive mais para si. E o Espírito Santo revela se eu estou vivendo para quem? Amém? Glória a Deus. Também temos, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aí tem 2 pontos. O que seria isso, né? Ser uma nova criatura. A Bíblia afirma o que é. A Bíblia não deixa ficar na nossa justiça. Amém? A Bíblia fala. Ele fala, ele não vai deixar a gente à vontade, porque eu morri. Aí ele vai ter que falar tudo para mim, para a nova vida aparecer, porque a outra morreu. Então ele vai revelar tudo sobre a nova vida para eu poder viver direito, senão eu vou andar aleijado. Eu vou andar feito coisa que não tem uma perna. Eu vou andar feito coisa que não tem uma das vistas. Então ele vai ter que revelar tudo relacionado à nova vida. Cada palavra, como se tivesse como mexer o braço, ele ia falar aqui. Amém? Glória. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Amém? Eis que tudo se fez novo. Amém? As coisas velhas se passaram. O que eu desejava, não desejo mais. O que eu priorizava, não priorizo mais. A amizade com Deus faz isso. O que eu tinha prazer antigamente, não tenho mais. O que dominava a minha mente, não domina mais. A minha vontade, eu morri. Tudo se fez novo. Amém? Tudo se fez novo. Eu acordo com um único propósito: me agradar não mais, agradar a homens não mais. Tudo se fez novo. As minhas palavras são diferentes. Vai revelar onde meu coração se encontra. Amém? E tudo isso provém de Deus. Quem fez essa obra? Deus. Tudo isso foi Deus agindo, trabalhando. Amém? Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus, e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Quem fez essa obra? Ele, consigo mesmo, como? Por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quer nome de Jesus, é a graça. Deus continua em Cristo, através da minha vida, reconciliando o mundo perdido com Cristo. Deus está em Cristo, reconciliando, e agora nós rogamos da parte de Cristo, os apóstolos. Amém? A palavra da fé, a palavra da vida, a palavra da reconciliação está com a igreja agora. Amém? Então, se eu estou reconciliado com Cristo, vai ser o desejo do meu coração agora, ver outras pessoas também reconciliadas. Agora o desejo do meu coração é esse. Amém? Porque a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Agora, o que eu quero para a minha alma? Eu quero para outra alma. Veja bem, essa revelação é para quê? Se esse não é o meu desejo, eu ainda não me reconciliei. Eu ainda sou inimigo. Porque esses homens, quando se reconciliaram com Deus, tudo mudou. Eles não deram mais escândalo algum. É o quê? O mundo não dominou mais eles. A consciência limpa desses homens, está aqui escrito no capítulo 6.
Amém? Vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Amém? Veja bem, está sendo repetida essa palavra aqui nessa noite. Aqui hoje, dê um pulinho aqui para escutar a palavra. Então, Jesus está falando aqui nessa noite para você e para todos. Eu quero me reconciliar com você. Eu quero que você seja minha filha. Eu quero te dar minha vida eterna. Eu quero te limpar. Eu quero que quando tu morrer, tu venha morar comigo por toda a eternidade. E o que ele fez? Enviou o Filho para passar por tudo aquilo, para que nós pudéssemos ir a Deus. Porque somos todos filhos. É mentira, isso é invenção do diabo. O único filho, Jesus, e em Cristo Jesus gerou mais. O Espírito Santo gerou mais filhos de Deus em Cristo. Só em Cristo. Fora de Cristo, não. Ele é o unigênito e o primogênito. João diz que a palavra, a vida eterna, eles viram a sua glória, eles viram a vida andando na terra. É o que o Espírito Santo usa João para falar. A vida eterna eles viram andando. Amém? É o que está escrito hoje. A vida eterna passeou, viu a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E agora, em Cristo Jesus, a justiça de Deus. Olha a vida eterna andando, a igreja. A justiça dele, somos nós. Aí sem problema nenhum, o Espírito Santo fala para essa igreja: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque a igreja não faz parte mais desse mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. E o mundo e as suas concupiscências passa. Então o Senhor Deus, maravilhoso, eterno, nos revela que as três coisas que rebentam a humanidade: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, aonde a natureza caída, depravada, se inclina. Ele fala: não é do Pai, é do mundo. E o mundo e as suas concupiscências passa. Quem ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai, não houve uma reconciliação. Não houve. Porque Jesus, a obra de Jesus, reconciliar com Deus, é tirar do mundo e levar para as regiões celestiais. E olhar com os olhos da fé agora. Não olha cabelo, não olha o que está fazendo, olha a causa. E vai lá na enfermidade. Vai lá na lepra na alma, vai lá onde há um domínio do inferno governando, porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que aprisiona, somos libertos. Essa é a palavra da vida, uma vida andando na terra totalmente voltada para o Pai eterno, Jesus. Em Cristo Jesus, isso pode ocorrer. E por isso que a Bíblia diz que em Cristo há uma reconciliação com Deus. E é essa amizade. Falamos isto para que vocês tenham comunhão com Deus, para que vocês tenham comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. A nossa comunhão, todas as coisas se fez, novos princípios, novas amizades, novas companhias. A palavra da vida eterna reina. A reconciliação faz isso, porque tudo se faz novo. Novos princípios. O que eu queria, eu não quero mais. Porque só revelava a morte.
Agora é o Espírito de vida em Cristo Jesus que veio morar dentro de nós, para nos libertarmos de tudo aquilo que aprisiona, e aquilo que aprisiona faz mal. Amém? A Bíblia diz em 1 Pedro que aquilo de que alguém é vencido torna-se o seu Senhor. Aí vem o Senhor Jesus, que venceu a morte, venceu o pecado. É esse Senhor que nos liberta da escravidão, nos liberta da influência de Satanás, nos liberta dos prazeres desse mundo que passa, que vai passar. Os encantos dos olhos que o mundo oferece é cessado. O prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele morreu e ressuscitou por nós. A Bíblia diz que ele não só morreu, a Bíblia diz que ele morreu e ressuscitou por nós, para que eu pudesse morrer com ele e ressuscitar com ele e andar em novidade de vida. E quem ressuscitou com ele, a Bíblia diz que busca e pensa nas coisas de cima. Vê que o pensamento mudou. Busca e pensa. Agora quer as coisas do alto, não mais da terra. Amém? E a diferença é que o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está ali. E quem ama o mundo e as coisas, o amor do Pai não se encontra. Há uma diferença monstruosa. O nosso coração não permite, é apertado, é pequeno, não permite ter dois amores. Aí apareceu o verdadeiro objeto de adoração, o eterno, para rechaçar aquilo que não traz vida eterna. Amém? E a Bíblia diz que tudo passa aqui nessa terra, tudo passa, está passando, ou não? Está passando, tudo passa. Amanhã todo mundo esqueceu que hoje foi dia dos pais. Mas quando a eternidade entra, de verdade, a reconciliação acontece, não tem como esquecer que amanhã também é o dia do pai. Não dá para esquecer, não dá. Não dá para esquecer o amor dele amanhã. Não dá para esquecer porque ele enviou o Espírito para habitar dentro de nós. Por isso que a palavra permanece eternamente. O mundo e as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? A reconciliação faz eu amar a fazer a vontade dele. Transforma o homem interior, muda o coração de uma forma plena. Amém? E aquilo de que alguém é vencido, vamos revelar que ele que está vencendo, ele é o grande vencedor. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas deixou bem escrito, tereis. Quem tem aqui? Quem já teve? Aflições. Querer algo e não poder. Aflições. Se sentir escravo. Não ter força para se livrar de algo. Quem tem força para se livrar da morte? Quem tem força para se livrar da enfermidade? Essa palavra, esse Senhor, nos dá uma força sobre-humana para não se preocupar mais com isso. Ele disse: já sei para onde eu vou. Que direi agora? Pai, me livra-te? Claro que não. Eu vim para isso. Amém? Eu vim para isso. Eu vim para isso. Então vamos revelar isso para ele. Quando tivermos em qualquer situação, ser declarado com a nossa alma, com a nossa vida: não, ele me venceu. Eu estou aqui agora para isso. Amém? Para fazer revelar que eu me reconciliei. Para revelar o quê? Que eu morri para a minha justiça. Agora o que prevalece é só a dele.
O mundo e as suas concupiscências passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E a graça dele é deixar a gente nessa noite, todos nós, tá escutando isso. A graça dele é falar assim: quero te dar vida e vida em abundância. A graça dele é: quero que você se reconcilie comigo, porque reconciliação com Deus significa ter a natureza dele em nossas almas, sair a velha. Em nome de Jesus, entra a eternidade em nós. Sente, uma reconciliação tem 39 anos na minha vida, 39, que eu tenho a convicção e todo mundo vê que eu tenho uma mulher. E todo mundo viu que eu nunca tive outra. Tem 21 anos que todos vê que eu tenho um Senhor. E ninguém duvida que o meu relacionamento é com Ele. Mesma coisa. Tem que ser revelado que temos um Salvador e Senhor. Olha o que diz o nosso irmão safado, ordinário, sem vergonha antes. Mas olha o que ele escreve depois que se reconciliou com o Pai. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Lembra quem ele era. Quem está escrevendo é aquele Saulo. Amém? Agora quem está escrevendo é o Paulo, o santo de Jesus. Amém? Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Aí ele deve estar lembrando aqui, sabe o quê? Quando ele caiu do cavalo no caminho para Damasco. Amém? Glória a Deus. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora. Quando agora? Hoje. O dia da salvação. Quando eu estou pregando para alguém, é o dia, é agora. Amém? Não dando, como é que eles andavam? Olha o que ele fala. Não dando nós escândalo em coisa alguma. Para quê? Para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados, não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Glória a Deus. Aquele pastor ali, pô, não tem nada. É pobre. Tem um montão rico, mas enriquecendo a muitos. Totalmente o contrário desse mundo perdido. Totalmente, uma vida do céu. Amém? Para quê? Para que não atrapalhe a salvação de ninguém. Então o que eles fizeram? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. O padrão, a régua é Jesus. E eles imitaram o mestre. Amém? Em nome de Jesus, somos a igreja de Deus para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Amém? Na palavra, na paciência, no agir, em qualquer momento, não dando escândalo algum. Amém? Consciência limpa, revelando que não são mais deste mundo. Os prazeres antes não posso revelar para ninguém, que o mundo ainda me domina, porque ele disse: eu te tirei do mundo. Pai,
eles não são como eu não sou. Opa, eu tenho que revelar que não sou. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Os prazeres, os deleites carnais, cobiça, querendo possuir as coisas, querendo ter as coisas. Isso é cobiça, as coisas do mundo, insatisfeito, querendo ter. As carnais, os prazeres, aquilo que traz prazer. Soberba da vida, aplausos, honra de homens, elogios, ser glorificados. Não combina com o mestre. Amém? E tudo isso que acabamos de falar passa. Mas quem reconciliou com ele permanece para sempre. Eu quero a eternidade. E eu quero que outros tomem posse disso em nome de Jesus. E como o Espírito Santo usou o apóstolo, o que vem ocorrendo aqui, me incentivou mais amanhã no trabalho. É o Espírito Santo falando: não recebais a graça do Senhor em vão. A misericórdia, o amor, não receba. Amém? Por quê? É aqui agora o dia da salvação. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus.